a menina da mochila vermelha e o urso do vale azul. No meio de um vale cercado por pinheiros altos e riachos brilhantes, existia uma cabana pequena feita de madeira clara. A chaminé soltava fumaça cheirosa de chá e mel, e o quintal tinha uma horta tão organizada que parecia desenhada com régua. Quem morava ali era o urso Bento, um urso grande, calmo e cuidadoso, que gostava de rotina e silêncio. Bento fazia tudo com paciência, varria a varanda, alinhava as ferramentas, consertava coisas quebradas dos passarinhos e conversava com as plantas como se elas respondessem. E, honestamente, talvez respondessem mesmo. O vale era tão tranquilo que dava para ouvir o vento mudando de direção, até o dia em que apareceu ela, Lili, a menina da mochila vermelha. Ela tinha uma energia que parecia ter sido inventada por alguém que não sabia o que era cansaço. Os olhos dela brilhavam com a mesma intensidade de quem acabou de ter uma ideia perigosa, e geralmente era isso que acontecia. Ela sempre tinha uma ideia. Naquela manhã, Bento estava colocando placas novas na horta: cenouras não pisar, tomates só maduros, abóboras não ligar a música. Bento não sabia por que escreveu isso, só tinha um pressentimento. Quando ele terminou, ouviu um barulho vindo da floresta. Tum, tum, tum. Bento olhou devagar. Entre os arbustos, surgiu Lili com a mochila vermelha, uma panela na cabeça como capacete, e uma colher de como espada. Bom dia, urso Bento, ela gritou, como se o ar precisasse acordar também. Bento fechou os olhos por um segundo. Respira, é só uma criança. Lili chegou correndo e apontou a colher para a horta. Hoje eu vim com um plano secreto. Bento tentou manter a voz tranquila. Plano secreto. Costuma ser perigoso. Esse é perigoso, mas do bem. Isso não ajudou. Antes que Bento perguntasse qualquer coisa, Lili abriu a mochila e tirou de dentro uma coisa que não deveria caber lá dentro. Um frasco enorme com uma etiqueta escrita à mão: xarope de risadas. Bento arregalou os olhos. Onde você arrumou isso? Eu inventei, Lili respondeu orgulhosa. Peguei mel, umas frutinhas, um pouco de espuminha do rio e, a parte mais importante, uma piada bem engraçada. Isso não parece seguro, Bento disse, olhando a mistura borbulhando. Lili balançou o frasco. Se a gente derramar isso no vale, todo mundo vai rir. E aí não vai ter mais briga, nem tristeza, nem cara feia. Bento se ajoelhou para ficar na altura dela. Lili, as coisas não funcionam assim. Funcionam sim. Eu testei num esquilo. Bento piscou. Num esquilo? Ele riu tanto que caiu da árvore. Depois levantou e me deu uma noz. Foi um sucesso. Bento abriu a boca para responder, mas Lili já estava correndo para a varanda. Vem, a gente precisa fazer um lançador de risadas. O quê? Lili apontou para um objeto que Bento tinha deixado encostado na parede, uma antiga bomba de água manual, daquelas de puxar a alavanca. Aquilo ali, se eu colocar o xarope aqui, e a gente bombear, ele espirra longe, vai ser uma chuva de alegria. Bento sentiu o coração apertar. Isso vai dar problema. Vai dar alegria, ela disse, já tentando abrir a bomba. Bento segurou a alavanca com uma pata gigante. Calma, vamos pensar. Lili cruzou os braços. Pensar demora, rir é rápido. Bento respirou fundo, tentando escolher as palavras certas. Lili, eu entendo sua intenção, mas quando você mexe em coisas sem saber o resultado, pode machucar alguém. Lili abaixou um pouco o olhar, mas logo levantou de novo com aquele brilho de ideia nova. Então se não pode jogar no vale todo, vamos jogar só na sua horta. Se der errado, pelo menos vai dar errado nas cenouras. Bento olhou para a horta perfeita. Aquilo doeu. Lili, não. Ela fez um biquinho de drama. Você não quer felicidade? Bento fez uma cara de isso é golpe emocional e respondeu, eu quero, mas do jeito certo. Lili ficou quieta por 2 segundos. 2 segundos já era muito para ela. Beleza, plano B. Ela puxou da mochila um funil e uma mangueirinha. Bento arregalou os olhos de novo. Plano B é pior? Plano B é discreto. A gente põe no chá do seu vizinho Castor. Ele vive reclamando. Se ele rir, ele vira legal. Bento levantou a pata. Não podemos dar coisas para alguém sem ele saber. Lili abriu a boca para argumentar, mas, nesse exato momento, o frasco de xarope borbulhou. Borbulhou mais, e fez um PLC. Uma bolha estourou e espirrou uma gota no chão. A gota caiu bem no pé de uma formiga.
A formiga parou, olhou para o céu e começou a rodopiar, rindo de um jeito minúsculo. Bento e Lili ficaram encarando aquilo. Então outra gota pingou numa pedrinha. E a pedrinha não riu, pedras não riem, mas começou a vibrar como se tivesse cócegas. Bento entendeu na hora, aquilo era muito mais forte do que parecia. Lili, devagar Bento disse, pegando o frasco. Mas Lili, claro, já estava ajudando do jeito dela. Não sacode, urso, senão a risada sai pelos lados. Tarde demais. A tampa fez PLAM, e o frasco virou de lado. Um fio brilhante escorreu e caiu em cima do banco da varanda. E o banco começou a tremer. Depois começou a balançar. E então, o banco riu rangendo. Bento segurou o frasco com firmeza e tampou de novo, mas uma poça já tinha se formado. Tá, Bento disse com calma forçada. Agora vamos limpar. Lili pegou um pano. Eu ajudo. Ela esfregou com tanta energia que espalhou. O xarope foi para o corrimão. O corrimão começou a dar uns sacolejos de cócega, e Lili caiu sentada rindo. Bento tentou puxar o corrimão de volta para o lugar. A varanda inteira deu um trem. E aí aconteceu o pior. Uma gota pulou direto para dentro da horta. E caiu bem em cima da placa. Cenouras não pisar. A placa começou a balançar, como se contasse uma piada interna. E, como se isso não bastasse, as cenouras começaram a sair do chão. Sim, as cenouras. Elas levantaram como se tivessem pernas invisíveis e começaram a dançar. Lili ficou de boca aberta. Urso Bento, eu achei que imposto automóvel ser só risada. Eu também, ele respondeu, olhando a horta virar um carnaval vegetal. Uma abóbora rolou, gargalhando em silêncio. Um tomate pulou dentro do balde. E, do outro lado da cerca, o castor vizinho apareceu. Ele olhou para as cenouras dançando, olhou para Bento, olhou para Lili, e disse, bem sério, eu sabia, um dia essa horta ia enlouquecer. Lili levantou a mão como quem pede desculpa e ao mesmo tempo quer mostrar um desenho. Eu posso explicar. Bento tomou a frente, com dignidade. Foi um acidente. O castor cruzou os braços. Acidente com cenouras dançarinas? Bento ficou em silêncio. O castor suspirou. Ok. Como a gente resolve? Bento pensou rápido. Se o xarope faz tudo rir e se mexer, talvez a solução fosse o contrário. Ele olhou para o riacho. Água corrente pode diluir. Precisamos lavar a horta antes que isso se espalhe pelo vale. Lili apontou para a bomba. A bomba. Ela joga água longe. Bento olhou para a bomba. Olhou para a horta. Olhou para a menina. Tá, mas dessa vez, sem xarope. Lili fez um juramento, levantando a colher. Eu prometo. Palavra de mochileira. Bento começou a bombear água do riacho com a mangueira improvisada. A água espirrava, lavando as folhas, derrubando gotinhas, diminuindo a coceguinha do xarope. O castor ajudou com baldes. E Lili ajudou do jeito dela, correndo atrás das cenouras dançantes, e dizendo, volta aqui. Isso não é um baile. Vocês são legumes. Demorou. Molharam, esfregaram, enxaguaram. A horta foi desacelerando. Uma cenoura tentou dar o último passinho. Depois caiu exausta e entrou na terra de novo como se nada tivesse acontecido. Bento limpou a testa. Ufa! Lili estava toda molhada e feliz. Foi a melhor horta do mundo. O castor resmungou. Isso foi um pesadelo. Bento olhou para Lili com uma mistura de carinho e cansaço. Lili, você queria fazer o bem. Eu sei, mas você tem que aprender a testar com cuidado. Ela fez uma cara pensativa. Tipo, em pequena escala? Exato. Lili abriu um sorriso. Então eu vou testar só em uma coisa pequena agora. Bento levantou a pata. Não, ela apontou para a ponta do próprio nariz. Em mim, eu vou tomar uma gotinha e ver se fico mais feliz. Bento arregalou os olhos. Não, ela riu. Brincadeira. Eu aprendi. Bento soltou um suspiro de alívio. Lili pegou o frasco e colou uma etiqueta nova. Xarope de risadas usar só com adulto responsável. Urso Bento olhou e não conseguiu segurar um sorriso. Isso foi inteligente. Lili estufou o peito. Eu posso ser arteira e inteligente ao mesmo tempo. Bento assentiu. Eu já tinha percebido. Naquele fim de tarde, Bento fez chá de mel para todos. O castor ainda reclamava, mas menos. A horta estava normal de novo. E Lili, pela primeira vez, ficou sentada quietinha, por quase 5 minutos. Depois ela levantou e disse,
Amanhã eu volto com um plano novo. Mas dessa vez, eu vou pedir sua opinião antes. Bento olhou para o céu, como quem pede força. Combinado. E quando Lily sumiu pela trilha, Bento ouviu um som que não vinha das engrenagens nem do sino. Uma risada pequena. Não do xarope. Uma risada de verdade. E ele percebeu que, às vezes, o vale precisava mesmo de bagunça. Só um pouquinho.